Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta para o doutor Álvaro, pode mandar pelo nosso WhatsApp 11 999 592 100, 11 999 592 100. Doutor Álvaro, eu queria começar com uma pesquisa divulgada hoje pela Pfizer, revelando que a vacina para crianças a partir de 5 anos de idade, entre 5 e 11 anos de idade, teve 90% de eficácia. Essa vacina está para ser aprovada aqui nos Estados Unidos no final desse mês, deve já começar a ser oferecida para essa faixa etária, a partir dos 5 anos, né, no começo do mês que vem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa vacina, que tem uma dose um pouco menor do que a que está sendo oferecida a partir dos 16 anos, a partir dos 12 anos. Doutor Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia para a Carla, para os ouvintes. Essa questão da retomada, Barão, acho que as famílias, os pais, estão preocupados com relação à volta às aulas, a possibilidade das crianças pegarem a doença. A gente já sabe que as crianças evoluem para uma forma muito mais leve do que os adultos que são vulneráveis. Mas, claro que ter uma proteção nesse extrato populacional é muito importante pensando nessa questão da volta às atividades. Então, se tinha até o momento a aprovação da vacina da Pfizer até 12 anos. Mas também é importante a gente pensar na imunização para as crianças entre 5 e 11 anos. Esse estudo foi conduzido aproximadamente com 2.200 crianças que fizeram as duas doses, uma dose 1/3 menor das dadas para adolescentes e adultos, e se mostrou uma eficácia com relação à prevenção de Covid de 91%. E claro que além do dado de eficácia, não teve nenhum evento adverso grave reportado entre os participantes desse estudo, e eventos adversos muito menores até do que em outros estratos populacionais. Então, é importante a gente pensar que a gente tem que ter um imunógeno para essa faixa etária, uma vacina que seja segura, que entre dentro da nossa filosofia de retorno às atividades com segurança. Então, isso vai ser submetido ao FDA, provavelmente nas próximas semanas, para aprovação, e é um caminho de expansão de imunização para outros grupos etários, especialmente nesse contexto de retomada, de volta às aulas. Existe uma grande preocupação, com relação aos pais, de colocar as crianças novamente para as atividades educacionais. A gente sabe todo o prejuízo aí do sistema de ensino parado via online, sabe que as atividades presenciais são importantes, mas precisa ter segurança e pode ser uma ferramenta a mais para esse grupo de 5 a 11 anos com relação à prevenção da Covid. É claro que é tudo muito novo, quando a gente fala de pandemia, da Covid-19, os prazos que a gente teve até agora, eles são inéditos, o desenvolvimento de vacina se deu de uma forma muito rápida, muito mais do que outras vacinas que a gente utiliza. Mas, doutor, será que dá para ter uma ideia, dá para fazer uma projeção, ainda que assim, não concreta, mas só para a gente ter uma ideia de em quanto tempo as crianças nessa faixa etária podem começar a ser vacinadas no Brasil? O que você imagina? A primeira aprovação lá do FDA com relação aos dados que vão ser submetidos, vão ser apresentados para eles pela Pfizer, provavelmente eles vão ter um tempo mais curto para olhar esses dados e aprovar, à medida que for aprovado lá também deve ser submetido para agências regulatórias locais, inclusive aqui a nossa agência Anvisa. Tudo vai depender desse fluxo, que está realmente otimizado, olhar a documentação, entender realmente eficácia e segurança e a decisão realmente do governo de implementar esse imunógeno na vacina da Pfizer dentro dessa faixa etária. Mas realmente, do jeito que as coisas estão indo com o Covid, a gente está vendo a importância de vacina para que a gente volte para o mundo pré-pandemia, é questão de 1 ou 2 meses para a gente pensar em ir lá e depois para cá, para o Brasil. 2022 talvez seja uma realidade a gente começar a falar de vacina para esse grupo entre 5 e 11 anos de idade. Mas então nesse ano, ainda nos Estados Unidos, talvez? Sim, nos Estados Unidos, provavelmente sim, inclusive até no comunicado aqui da Pfizer, se há a possibilidade até de antes de Natal. Eles colocam, tudo vai depender aí dos se as agências regulatórias falarem, pode fazer. Se o FDA falar, vamos fazer, provavelmente antes do Natal a gente vai ter esse começo de imunização lá nos Estados Unidos. Claro, com todas aquelas premissas que a gente já sabe, tem muitas pessoas que são contra a vacina, apesar de a gente falar toda hora, questão da segurança para esse grupo, então acho que é importante, quando você fala de vacina para esse grupo, ter uma conversa, falar com os pais, quebrar alguns mitos, porque existe a possibilidade de não ser uma estratégia com sucesso, com adesão na população americana, Então aqui no Brasil é a mesma coisa, se a gente for fazer essa vacina, é importante explicar muito claramente para os pais os benefícios, os eventos adversos, não cria-se uma série de mitos, de falsas notícias relacionadas a essas vacinas, são muito ruins com relação à adesão,
Aqui a ideia é a Carlinha começar já a vacinar no início de novembro, né? Já tem todo o cronograma aqui, um plano estabelecido. Agora, Beleza. doutor Álvaro, é claro que a gente está comemorando, né, esses avanços da medicina, a possibilidade de vacina a partir dos 5 anos de idade, mas a gente está observando uma situação em outros países onde ainda a pandemia está muito complicada. Caso em especial da Letônia e também da Rússia. Na Rússia, com toque de recolher, com lockdown, o negócio está feio. Por quê, hein, doutor? Olha, isso de novo, né? A história da Covid sempre é olhar o que está acontecendo em outros países e tentar antever o que pode acontecer aqui, né? Claro que a cobertura vacinal dos países também não avançou de uma forma extremamente satisfatória. E a política de abertura muito rápida, de retirada de máscaras, pode contribuir com esse incremento de casos. Então, realmente, a situação na Letônia, especialmente, é muito ruim, né? Você vê a quantidade de casos, os hospitais cheios. Imagina aquele cenário que a gente teve no Brasil na segunda onda, lá em abril e março desse ano, é o que está acontecendo lá agora, né? E mesmo com vacina, a população tem que tomar. Não adianta você ter o imunógeno na vacina se você não tem uma cobertura que passa de 50%, 60%, 80%, e as pessoas param de utilizar máscara, vão para eventos, aglomeram, então não se testa, não se isola os pacientes doentes. Então, isso tem que continuar acontecendo, porque a gente pode ter reveses, né? Isso está acontecendo em alguns países do mundo. Então, isso serve de um alerta para as políticas públicas que a gente vai tomar daqui para frente serem cautelosas, serem cuidadosas, para a gente não pular passos e continuar olhando o dado brasileiro de cobertura vacinal. Felizmente, Barão e Carla, a gente avançou bem em vacina. O brasileiro não é um povo tradicionalmente anti-vacina, pelo contrário, a gente tem que continuar com os indicadores cada vez melhores para pensar realmente não ter esses passos para trás que outros países estão tendo agora nesse momento. Será que a gente já observa uma variante russa do coronavírus? Carla, você tocou num aspecto super importante. Toda vez que a gente tem um incremento de casos no local, além de levar em consideração culpar a vacina ou falta de uso de máscaras, tem que fazer vigilância genômica para entender se realmente é alguma coisa nova. Outros vírus, como outro potencial de vírus que tem um maior potencial de transmissão, né? Então, assim, quando você tem incrementos, como foi lá no Reino Unido na segunda onda, olhar se realmente é uma coisa nova que está acontecendo. Então, isso faz parte da vigilância de olhar as variações genéticas que nunca deve ser esquecida dentro do planejamento de controle da pandemia. Felizmente, doutor Alva, a gente está podendo falar sobre outros assuntos, né? E hoje o senhor propôs para a gente falar sobre não só a pandemia, né, sobre o coronavírus, mas falar sobre uma doença chamada sífilis, que é a doença que todo mundo tem dúvida em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Conta pra gente, doutor. Vamos contar, Barão. Todo mundo em isolamento, trancado, não sai. Consequentemente, a vida sexual das pessoas diminuiu nessa pandemia, né? E agora as coisas estão abrindo, a gente está pensando nessa questão dos melhores indicadores da doença. E claro que o contato próximo sexual, naquele momento da pandemia mais crítico, era um momento de alto nível de transmissão, né? Para você encontrar alguém, sair. E a sífilis representa no Brasil e no mundo, pouca gente sabe disso, Barão, é uma situação de extrema gravidade. A gente está aumentando sífilis nos últimos anos de uma maneira exponencial. Transmissão em todos os grupos populacionais, sífilis neonatal. É muito triste chegar no hospital e ver caso numa enfermaria, antes da neonatologia, de um bebê lá com a síndrome congênita por sífilis. Por que a sífilis aumentou tanto no Brasil e no mundo? Assim, mudança de vida sexual, né? As pessoas realmente, o uso do preservativo não é uma estratégia hoje que todo mundo faz. Então você come, e as pessoas não se testam para sífilis, né? As pessoas não têm o hábito de procurar um profissional da área da saúde para fazer check-up de exame de infecções sexualmente transmissíveis. E lembrar que muitas vezes a sífilis não dá sintoma algum. E aí a pessoa tem a doença, não sabe que tem, não se trata e continua passando para outras pessoas. Então, acho que esse apelo que as pessoas, agora nessa retomada, de você procurar o seu médico, se você se sente mais vulnerável sexualmente, ou não usou preservativo, ou tem uma vida sexual que às vezes acontece de você não se proteger da forma que deveria, é importante você fazer esse exame sistematicamente, tratar, facilmente tratar da sífilis, derivado de penicilina, bezetacil, que você usa para tratar. Então é o momento da gente, de novo, cuidar da saúde e fazer exame, né? Porque é tabu falar desse assunto, Barão, falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, sobre sexo. É importante ter esse espaço para conversar com a população e que as pessoas tenham o hábito de se testarem, né? Todo mundo tem medo de fazer exame de IST. Falar, não quero fazer, não quero saber, mas se você tem uma doença
e não se trata, o problema é que a doença vai indo. E a sífilis é uma doença que pode dar alteração cerebral, perda de visão, se a pessoa não faz o diagnóstico numa fase inicial. Então a gente fala realmente, para quem é vulnerável, testar, descobre, trata, uma simples dose de bezetacil resolve o problema. Bom, chegou uma pergunta aqui, bem rapidinho, viu, Barão? Como o doutor está dizendo, né, as pessoas não, muitas vezes, é um tabu falar sobre esse assunto, mas sobre coronavírus não. E aí chegou a seguinte pergunta: pode tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus com a garganta inflamada? Olha, Carla, a garganta inflamada pode ser um sinal inicial de Covid, né? Então, não é recomendado tomar vacina na suspeita de Covid agudo. Então, se você tem dor de garganta, mais algum sintoma, primeira coisa é descartar que você está com Covid, fazer o teste. Se você não tiver com Covid, aí sim é outra situação, aí você pode até se vacinar. O problema é se você tiver febre, também não é indicado vacinar, tem que ver o contexto geral. Se for uma suspeita de Covid, não. Se for descartado Covid, sim, pode tomar vacina. Muito bem. Tem mais pergunta, Carlinha? Não, também está muito em cima da hora. Muito bem. Então tá bom. Doutor Álvaro, na semana que vem a gente volta a conversar. Um grande abraço, bom fim de semana para o senhor. Valeu, doutor Álvaro. Ótimo final de semana, Barão, Carla, para os ouvintes também. Até semana que vem. Beijo.